Eu estava pensando, nós trazemos sempre o tema do Evangelho e que nós nos predispomos a vir à Casa Espírita para termos uma reunião, para elevar o nosso pensamento, para recebermos o passe, para receber uma espécie de bênção espiritual, porque vai nos equilibrar, não é? Vai nos fazer bem. E essa questão do Evangelho, eu estava pensando, não seria bom que a gente também dissesse boas-vindas para o semeador? Que nós começássemos pensando muito bem, vamos falar da semeadura. Então, há um semeador caminhando e trazendo as sementes. E essa é mais uma parábola metafórica que Jesus nos trazia um ensinamento muito profundo. Então, eu diria para vocês, podemos elevar o pensamento nesse momento, fazer um contato com o semeador, porque o semeador é Jesus. Então, nós somos simplesmente muito dignificados e abençoados, porque o semeador vem até nós, traz a sua mensagem com uma delicadeza, com uma suavidade. Então, não é apenas o Evangelho, esse Evangelho do semeador está lá em Mateus, no capítulo de 1 ao 9, do 9 até o 13, né? Porque muitas vezes nós nem sabemos que o Evangelho está descrito na Bíblia, entre muitas outras parábolas que Jesus nos trouxe. Então, reparar principalmente nessa situação, nesse quadro, Jesus caminhando na praia, e todos nós aqui, eu acredito que não há exceção, já caminhamos pela praia. Já caminhamos na areia da praia, sorrindo, olhando a paisagem, a água, as pessoas, as crianças brincando, alguém jogando bola, o que seja. Alguns já caminharam na praia com seus problemas íntimos, caminhando sozinho, pensando, refletindo, buscando resposta para uma situação íntima, para uma angústia, para uma ansiedade. E aí hoje, nós que viemos aqui, a gente vem, eu que preparei o Evangelho, na verdade apenas li o que Jesus nos deixou e que foi escrito por um apóstolo, porque Jesus propriamente não deixou nada escrito, né? E nós temos que sentir que alguns vieram aqui em celebração, outros vieram, porque é sábado, 7 horas, é dia do Evangelho, né? Vamos lá, tudo em ordem. Outros preocupados em arrumar a sala para recepcionar as pessoas que vêm. E entre aqueles que nós chamamos de frequentadores, cada um traz a sua história, a sua inquietação. Então, eu queria começar dizendo que o primeiro olhar do semeador, e ele vem para semear, para jogar sementes serão distribuídas na terra, sementes, algumas vão florescer, outras não, não é? Mas cada um que chega aqui já traz a sua semente única, aquela semente que está no seu coração e que traz uma ansiedade, às vezes até uma tristeza. Por que eu estou sentindo isso? Será que eu sou tão diferente que só eu tenho essa inquietação? Será que outras pessoas que estão aqui não têm o mesmo sentimento? Um sentimento de que algo não está tão certo, um sentimento de inadequação, um sentimento até de uma certa solidão e um sofrimento, porque quando a gente se acha em solidão, a gente sente esse sofrimento, essa ansiedade. Não estou adequada, não estou bem, é como a gente diz, né? Então, todos buscamos o quê? Um equilíbrio. E abrir a nossa boca para dizer, nossa, eu estou sentindo isso aqui, é tão esquisito, será que as outras pessoas também sentem? Esse sentimento de abandono, esse sentimento de incompreensão, tipo, o mundo não me entende, não tem ninguém aí, hello, que possa me explicar o que eu estou sentindo? E não estamos falando de fazer terapia, de ir no psicólogo. Estamos falando de uma alma que está indo além do nosso corpo e buscando. Gente, será que tem uma resposta bacana? Alguém vai ter um sorriso, uma explicação? E aí a minha resposta é sim, não importa qual é o pensamento estranho que está na sua cabeça, qual é a sua inquietação, qual é a sua dúvida. Nós temos um semeador. E é uma honra, porque ele vem caminhando na praia até nós. E aí ele embarca num barco
e ele se senta nesse barco que está próximo à praia, e todas as pessoas estão no entorno, na praia, e ali simplesmente para ouvir o que o semeador tem para dizer. E o semeador é Jesus. Olha que bênção, ele ali no barco, o barco ancorado, e ele se coloca para uma explicação, para nos contar a parábola da semente. Então, queria afirmar para todos vocês que estão aqui, afirmar para mim que fiz o estudo com o maior carinho. Entre todas essas sementes, há uma semente para mim, há uma semente para a Rosana, você é? Há uma semente para o Luiz, há uma semente para a Juliana, há uma semente para Eduardo, como chama a mocinha? Oi? Isabela? Tem uma semente para a Isabela, não sei se é a mãe da Isabela, é? Então, tem uma semente para você, tem uma semente para a Carol, para a Lília. Então, gente, tem semente para todo mundo. Então, vamos ouvir o que realmente Jesus tem para nos falar. E é uma coisa maravilhosa, mas é bom a gente prestar atenção, porque não é uma mensagem do Evangelho do dia 22 no Centro Espírita Solidariedade. Não, aqui nós somos irmãos, estamos dentro da mesma vibração, estamos todos sensíveis pelo plano espiritual e que só nos pede que prestemos atenção. Então Jesus disse que vinha o semeador trazendo as sementes, né? E que uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E é óbvio que essa semente se perdeu. E aqui até ele cita, porque as palavras de Jesus são poéticas, são para tocar o nosso coração. Algumas aves vieram e comeram aquelas sementes, então elas foram perdidas. Depois, uma outra parte das sementes caiu num terreno pedregoso, onde tem pouca terra, né? Tem mais areia, tem mais pedregulho. Então, o que acontece? O sol queimou essas sementes e, como não tinham raízes, secaram. Então, essas sementes também se perderam. Então, vejam, o plano espiritual nos traz muitas sementes. E nesse começo da história, as sementes vão sendo perdidas. Porque a parte física, a parte material, essa parte não está atenta para ir lá e correr. Não, vamos catar essa sementinha aqui, vamos selecionar, vamos tirar, vamos procurar um vaso adubado, né, Manuel? Manuel cuida das nossas plantas aqui e vamos recuperar essas sementes. Mas o que o semeador, e eu repito, o semeador é Jesus, está nos mostrando é que a bênção celestial nos é concedida e as sementes estão sendo lançadas. A quem cabe ficar esperto e dizer, nossa, caiu uma sementinha aqui, ela é perfeita, vamos pegar e colocar no vaso. Essa é a nossa parte. Então, o primeiro momento que eu peço para vocês, vamos olhar realmente para essa bênção, que é receber o semeador. Então, as primeiras se perderam, os pássaros comeram, a outra caiu em terreno pedregoso, né, o sol queimou, e uma outra parte caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram as sementes. Então, até agora, não estamos colecionando corretamente as sementes sadias e vivificantes que são trazidas graciosamente para nós. Então, a primeira coisa que eu acho que Jesus está nos pedindo é atenção àquilo que está acontecendo à nossa volta. E aí eu volto, né, fazendo um chamadinho, não era a minha intenção de pontuar uma coisa tão objetiva e tão chatinha, principalmente para os mais jovens. Nós temos estado muito ocupados olhando aqui do que olhando lá, né? Principalmente com o celular, e a gente sabe. Então, somos hoje uma equipe do TikTok e precisamos estar atentos a isso. Então, Isabela, você que acho que é a mais jovem mocinha que tem aqui, né? Não podemos dizer que só os jovens estão, olhando o TikTok. Os adultos também estão. Nós nos viciamos com aquilo que está ao longo. E o que está ao longo, o que está ao redor, não toca a nossa vida, o nosso coração e a nossa experiência. Então, nos cabe ficar atentos. Então, a primeira orientação seria essa. Vamos catar as sementinhas que estão no chão para que não sejam desperdiçadas. Vamos dizer, passarinho, sai daí, essa semente não é para você comer. Vamos estar atentos ao nosso eu, ao nosso momento.
Vamos refletir. E nesse momento a gente vai saindo daquele grau de solidão de quem anda na praia, não apenas passeando, mas refletindo e buscando para si uma alegria que às vezes a gente não tem mais e que deveria ter. Bom, e o que acontece? Nos espinheiros perderam-se outras sementes, mas aí tem uma outra distribuição de semente que finalmente cai na terra boa, e essa produz frutos. Então essa é a história do semeador, e essa história está em Mateus, no capítulo 13. Podem ler todos os capítulos, porque a história vale a pena. E ela simplesmente replica isso que eu falei aqui. Então, a graça de Deus, ela é tão farta, tão plena, só que a maioria a gente está deixando escapar. A gente perde para a pedra, para o espinheiro, para os passarinhos, não é? Então, o primeiro pensamento é o que Deus, o que Jesus, que é o semeador, está nos pedindo? Atenção, fica esperto, olha aí, está te sendo entregue a vida, a fortaleza, a esperança, não é? A alegria, o amor, a amizade, todas as coisas, a solidariedade estão à sua disposição. Então, fique esperto, né? Para de ficar aqui e vamos olhar o que está ao redor. Então, agora nós temos que realmente falar. Jesus falava por parábolas. Então, a primeira leva de semente se perdeu e os pássaros comeram uma boa parte, tá? Então, o que acontece? Este é o homem que ouve, mas não dá atenção. Então, eu vou caminhando tão distraída que eu nem reparo nas sementes. Quando eu chego para ver que eu tive uma cota de semente à minha disposição, passarinho comeu, acabou. Então, a primeira coisa, atenção ao nosso entorno, ao nosso redor. Atenção àquele irmão que está triste e a gente não reparou. Não vamos esperar que ele venha e dizer assim, nossa, eu estou tão angustiado, eu estou com perguntas que não têm resposta. De repente, no olhar do amigo, a gente vê que ele está triste, que está sem aquele brilho, e aí a gente pergunta, esse menino lindo de olho azul, você não tem problemas, não é verdade? Fala para mim. Ah, não diz que sim, não, porque eu não vou acreditar. Mas as pessoas, depois de uma certa idade, depois dos 7 anos, 8 anos, já começam a ter problemas, né? Então, vamos olhar no entorno. Primeiro pedido do plano espiritual, atenção, atenção para esse mundo que nós estamos aqui. Porque a gente diz assim, nossa, as pessoas não estão confiáveis, as pessoas estão autocentradas, as pessoas estão egoístas. E dizer às pessoas é uma forma de generalizar, estou jogando tudo para lá. Vocês são egoístas, vocês não prestam atenção, vocês não são amorosos, vocês não são honestos. As pessoas, as pessoas, as pessoas. Gente, vamos simplificar. Quem são as pessoas? Nós somos as pessoas. Então, primeira coisa é a autoanálise. Vamos prestar atenção em que medida eu estou sendo honesta, carinhosa, eu estou dando tempo para saber como é que você está hoje, você está bem, está tudo em ordem, né? Então, as pessoas somos nós. E aí, o primeiro homem é aquele que ouve e não presta atenção. O segundo, ele recebe a palavra em meio às pedras. Sabe a semente que caiu lá no meio do pedregulho e que não tem raiz? Ele é o quê? Ele é o distraído. E nós temos andado distraídos, e por que somos distraídos ou estamos distraídos? Porque hoje nós temos um volume de informação muito grande, nós temos um volume de boletos muito grande, nós temos exigências sociais que nem sempre a gente consegue dar conta, os pais, os homens da família, né, que são o eixo, o mastro daquela casa, estão sendo muito requisitados. As mães, que muitas também trabalham fora e têm outros compromissos, também estão cansadas. E os jovens, principalmente, olhem, muitas vezes eles podem pensar, eu acho que esse mundo está uma bagunça, como é que vai organizar isso daqui? E nós nem temos explicações, porque nós adultos também sabemos que o mundo está, assim, uma bagunça. Né? Então é melhor cada um pega lá o seu cestinho, o seu saquinho e começa a juntar as sementes
que o semeador está trazendo e graciosamente nos oferecendo. Vamos ganhar do passarinho. Não, o passarinho vai e come na nossa frente. Está na hora da gente ser mais esperto e mais fiel a Jesus, que é o semeador. Ele volta daqui a pouquinho. Então, nós temos aí o segundo homem, que é o distraído. O terceiro, ele recebe a palavra entre os espinhos. O que são os espinhos? A ilusão das riquezas, das conveniências, do status, do ego, que são coisas que nós conhecemos muito bem. Certo? Então, cabe a nós nos orientarmos em que medida eu estou vivenciando o aqui e agora e não estou pensando no carro que eu gostaria de comprar, porque alguém comprou, então eu também gostaria, ou na casa, né? Ou uma viagem que alguém fez, nossa, eu também gostaria de fazer a grande viagem. Então, nós ficamos alheios e nos distraímos com aquilo que a gente pode chamar de poder econômico. Quando se diz, olha, aquele lá comprou um avião de 200 milhões, não é? Alguém aqui poderia dizer que precisa de um avião de 200 milhões? Eu acho que se a gente ganhasse na loteria um avião de 200 milhões, a maioria ia vender imediatamente, ia fazer tanta coisa legal, comprar a casa média, o carro médio, providenciar a estrutura financeira da família, mas precisar de um avião de 200 milhões, ninguém precisa. E aqui uma chamadinha, só para a gente quebrar um pouco, as mulheres. Ninguém precisa de 50 pares de sapato, né? Porque a maioria de nós curte mesmo comprar um sapato. Alguém disse sim. Beleza. Agora, o último homem da nossa história, ele escuta a palavra com atenção e produz frutos. Esse não deixa cair uma sementinha. Se der uma melancia para ele, ele vai enfiar o dedinho lá, vai cutucar e vai tirar da primeira até a derradeira. Porque ele valoriza. E as sementes são a palavra e a orientação de Deus. E é o que nós temos que estar atentos. Então, gente, completando, Jesus é o semeador. E como você recebe as sementes? Que interesse você tem nessas sementes? E que tipo de plantador você é? Será que eu sou o distraído de uma... Deve dar um trabalho plantar semente, fala sério. Vocês já viram a semente do orégano, é um negócio, ou da mostarda, né? É uma coisa que você precisa de uma lupa para enxergar. No entanto, Deus, que é o nosso Pai amoroso, consegue produzir uma sementinha como a da mostarda, e aquilo é plantado, e aquilo cresce, e aquilo dá a planta, não é? E você olha que maravilhosamente tudo aquilo que Deus planta, produz, cresce, viceja, e está principalmente à nossa disposição. Essa história do semeador, que mais ou menos eu detalhei aqui, ela está escrita muito certinha em Mateus 13, que eu já falei, né? Não vou ficar repetindo. Então, em detalhe, algum apóstolo de Jesus escreveu essa historinha toda certinha do jeito que eu repassei para vocês. Então, gente, o evangelho não é só vamos lá para o centro, ouvir o evangelho, é a palavra de Jesus, né? É a palavra dos apóstolos. Não. O que é esperado de nós quando nós, primeiro, a paciência de ouvir, ainda bem que é meia hora, né? Rapidinho. A paciência de ouvir a palavra de Deus e a inteligência e o amor de produzirmos exemplos. Quando diz aqui que a última pessoa é que presta atenção na semente e planta e ela dará frutos, eu gostaria de encerrar fazendo essa reflexão. Quais os frutos que você tem produzido na sua vida? Deus não está esperando de nós a perfeição, porque Ele sabe quem nós somos. Agora, a nossa missão no planeta é evoluir, é crescer, é nos tornarmos pessoas melhores. Então, em que medida eu estou tentando? Numa outra vez eu falei, gente, cada um pensa aí no seu defeito que você acha, né? No meu caso, a impaciência. Olha como eu sou boazinha, eu acho que é um grande defeito esse. Mas ele é.
porque a gente fica intolerante, né? O impaciente, ele quer tudo do jeito dele, na hora dele, no modo dele. Então, procura dentro de você qual é essa pedrinha do seu defeito. E aí você pode dizer, bom, nós já estamos chegando no final do ano, mas temos mais uns diazinhos de novembro. No que eu posso melhorar a minha impaciência? Quando eu estou pronta para estourar com alguém que realmente, sabe, aquele tranquilo, deixa para amanhã, a prova ainda é daqui 2 dias, então vou deixar para estudar mais para frente, o quarto está uma bagunça, mas eu estou dando conta, depois eu limpo, eu arrumo, né? Então, lidar com isso, o que eu posso fazer? Ir corrigindo a minha impaciência dessa forma. A minha preguiça, enfim, cada um procura dentro de si que realmente vai saber aonde eu posso ser um pouquinho mais, eu diria até, inteligente e amorosa. Inteligente porque cada correção que nós possamos fazer no nosso modo de funcionar, quando ele está meio desorganizado e sempre está, um pouquinho que eu faça todo dia, né? Aproveito esses últimos dias de novembro, aí tem dezembro inteirinho com 31 dias, e faço alguns pequeninos ajustes. Já vou estar ganhando dos passarinhos, se é que vocês me entendem. Então é o que eu posso dizer, né? Finalizando, chegando no nosso horário, que a gente possa ter esse tipo de intenção. Não vou deixar que os passarinhos comam as sementes que me são oferecidas pelo semeador. Não vou deixar que as pedras matem as sementes que me são oferecidas, porque não vão poder frutificar, porque não há terra suficiente. Não vou deixar que os espinhos cresçam tanto, me iludam tanto, me mostrem uma vida lá fora, porque lá fora a vida é sempre maravilhosa, ela é rica, tudo dá certo, carro não tem IPVA, casa não tem IPTU, né? Então eu sou alguém leve, livre, solto, ipiu, piurra, tá tudo certo. Não, nós temos sim que baixar a nossa bola e dizer aonde eu posso corrigir o meu defeito, o meu vício, a minha falta de virtude. E quando a gente faz isso conscientemente, não é porque ninguém mandou, eu digo, não, eu podia ser um pouquinho melhor, pouquinha coisa, mas já ia ajudar. Nesse momento, a gente vai sentir uma imensa felicidade. E nesta hora, Jesus que está no barco, falando dessa parábola, ele pode seguir no seu barco pelo oceano, porque todas as pessoas que estão na praia, que ouviram e que puderam refletir sobre esse evangelho de hoje, vão se sentir extremamente leves, tranquilos e felizes, podemos dizer. E é o que eu desejo a você, espero que eu possa ter colocado em palavras simples a mensagem que está aqui e que vocês possam se sentir mais livres, mais leves, sabendo que a gente pode mudar o nosso ritmo, que a gente pode sair da ansiedade. Não de toda ela, porque todos nós sabemos, o mundo está ansioso. Mas no meio desse maremoto, de um mar bravo de ondas, a gente pode navegar, desde que ouçamos a voz do semeador, desde que nós oferecemos a ele a nossa atenção. É tudo que Deus nos pede. Preste atenção, porque a espiritualidade está em todos os lugares e está sempre disposta a nos estender as mãos, nos apoiar e nos orientar. E é o que eu tenho hoje para dizer. Muito obrigada, uma boa noite para vocês.